Dando sequência ao reexame necessário, a gente tem aqui também uma observação a ser feita sobre uma espécie de... é um reexame necessário invertido, vamos dizer assim, de algumas situações onde a sentença favorável ao ente público é que será reexaminada. Eu estou tratando aqui inicialmente daquela situação que envolve a ação popular. Veja, porque o artigo 19 da Lei de Ação Popular lembra que é a sentença que concluir pela carência de ação ou pela improcedência do pedido é que se sujeita ao duplo grau de jurisdição. Então veja, imaginando que um ente público está no polo passivo dessa ação, vejam, é a sentença favorável àqueles que estão no polo passivo que se submeterá ao reexame necessário. Porque essa sentença, em princípio, em vista do interesse público no julgamento dessa demanda, vai precisar, então, passar pelo duplo grau. E por analogia a essa disposição da Lei de Ação Popular, o STJ também estende essa conclusão às ações civis públicas. Vejam, o artigo 19 da Lei de Ação Popular aplica-se analogicamente também às ações civis públicas, para submeter as sentenças de improcedência ao reexame necessário, reconhecendo aqui a existência de um microsistema processual da tutela coletiva, E aqui vejam, essa sentença envolvendo ou não o ente público, tá ok? Agora com um detalhe importante. Sim, aplica-se às ações civis públicas, mas, entendeu o STJ, aqui nesse julgado do informativo 612, que não será o caso se a ação coletiva versar sobre direitos individuais homogêneos, já que esses são, como se costuma dizer, apenas acidentalmente coletivos, Não existe aqui a transindividualidade. A coletivização desse tipo de demanda tem caráter meramente processual, meramente instrumental, para permitir uma tutela mais efetiva desse tipo de direito. Então, não haverá o reexame aqui, por analogia ao que vem acontecendo nas ações civis públicas que versem, por exemplo, sobre direitos difusos. E ainda, no contexto dessa questão de reexame inverso, havia uma discussão se esse raciocínio se aplicava às ações de improbidade, mas a discussão caiu por terra a partir do momento que, como você sabe, em 2021, a Lei de Improbidade Administrativa foi alterada e passou a dispor de forma expressa, no artigo 17, parágrafo 19, que não se aplicam na ação de improbidade, entre outras, o reexame obrigatório de sentença de improcedência. Então, não aplicar esse raciocínio na ação de improbidade administrativa. Agora a gente fala sobre as exceções à regra da remessa necessária. Lembrar sempre aquelas situações que, ora a depender do valor da decisão, ora a depender do conteúdo dessa decisão, não haverá necessidade de reexame. A começar por aquelas situações envolvendo o valor, que muitos devem estar se lembrando, quando o parágrafo 3º do 496 diz que não haverá necessidade de reexame quando a condenação ou o proveito econômico obtido na causa for de valor certo e líquido inferior. Aí existe aquela escadinha, 1.000 salários, se foi a União, suas autarquias ou fundações de direito público que foram condenadas, 500 salários, se os estados, DF, suas autarquias e fundações, e aqui cuidado, a pegadinha de sempre, no patamar dos estados também estão os municípios que constituam capitais do estado. Porque os demais municípios, eles estão aqui no terceiro inciso, dos 100 salários mínimos, ok? Então cuidado com a escadinha, 1.000, 500, 100, mas cuidado com os 500, porque envolvem também municípios que constituam capitais do estado. Agora, olha lá em cima comigo, olha um detalhe, Não haverá remessa necessária se o valor for certo e líquido inferior a. Certo e líquido inferior a. Logo, pessoal, se a decisão ela traz uma condenação em valor ilíquido, necessário o reexame,
ok? Se a sentença é ilíquida, deverá haver reexame necessário. Mas cuidado com uma exceção importante. Uma exceção em que não haverá remessa necessária, mesmo se a sentença for ilíquida. Essa exceção que a gente traz aqui do informativo 658, quando o STJ disse que, com o Código de 2015, é dispensável a remessa necessária, mesmo sendo a sentença ilíquida, quando proferida contra o INSS, e o valor mensurável da condenação for inferior a 1.000 salários. E aqui, pessoal, o que ele vai pressupor, como eu vou te mostrar, é que se eu tenho uma ação contra o INSS tratando de benefícios previdenciários, é impossível que uma sentença contra o INSS tenha condenação superior a 1.000 salários mínimos, né? Mais de R$1 milhão. Então, por isso que mesmo que a sentença seja ilíquida, não haverá reexame. Por quê? Porque você já sabe que não vai ultrapassar aquele teto ali de 1.000 salários mínimos. Ora, ainda que o benefício previdenciário seja concedido com base no teto, observada a prescrição quinquenal, com os acréscimos de juros, correção, demais despesas, etc., não se vislumbra, em regra, como uma condenação na esfera previdenciária alcance os 1.000 salários, de fato. Então, por isso, mesmo que a sentença seja ilíquida, nesse caso, não há remessa oficial. Só que, além da exceção relativa ao valor da condenação, o parágrafo 4º nos traz algumas situações de dispensa de remessa quando a decisão estiver alinhada a certos padrões de entendimento. Veja, ele vai lembrar, esse parágrafo 4º, que também não haverá reexame necessário quando a sentença estiver fundada. Cuidado com esses padrões, né? Porque são tantos padrões decisórios, precedentes vinculantes. Quais são aqueles que, se a sentença estiver alinhada a eles, não haverá reexame necessário? Primeiro, súmula de tribunal superior. Segundo, acórdão do Supremo ou do STJ em julgamento de recursos repetitivos. Entendimento de IRDR, incidente de resolução de demandas repetitivas, e IAC, incidente de assunção de competência. E cuidado, olha, saindo da esfera judiciária, também aqui no inciso 4º, que fala se estiver de acordo com o entendimento coincidente com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, fundada numa manifestação, num parecer ou numa súmula administrativa. Então, nesse caso, não se aplica o dispositivo da remessa necessária. E para a gente fechar, algumas súmulas do Superior Tribunal de Justiça. A começar pela súmula 45, que lembra que no reexame é defeso ao tribunal agravar a condenação da fazenda. Então, o reexame necessário não pode agravar, há uma proibição de reforma para pior aqui no reexame necessário. Existe, de certa forma, uma divergência aqui nesse contexto, porque alguns entendem que essa súmula tem que ser entendida literalmente ao pé da letra e que em nenhuma situação pode haver o agravamento, mesmo que se reconheça alguma incorreção quanto a juros, correção monetária, que poderia de alguma forma prejudicar a situação da fazenda. Veja, o tribunal não pode nem mesmo alterar o capítulo da sentença relativa a juros ou relativo a juros e correção monetária se essa mudança agravar a situação. Agora, o Superior Tribunal de Justiça tem alguns julgados onde ele entende que, por exemplo, a correção monetária, por se tratar de um consectário legal da condenação, é de natureza pública, cognoscível inclusive de ofício, razão pela qual alterar o índice adotado em reexame necessário, ainda que isso eventualmente agrave a situação da fazenda, não vai caracterizar essa reforma para pior, que é obstada aqui pela súmula 45 do STJ. Então é um tema que ainda não tem uma absoluta pacificação. Agora, indene a dúvidas, são as próximas duas e últimas súmulas, a começar pela A253 do STJ,
que lembra que o antigo artigo 557, hoje 932, que é aquele artigo que permite ao relator proferir decisões monocráticas, alcança o reexame necessário. Então é possível uma decisão monocrática em sede de reexame necessário. E a súmula 325, que lembra que a remessa oficial devolve ao tribunal o reexame de todas as parcelas da condenação, inclusive dos honorários. Ou seja, o reexame necessário é um expediente de ampla devolutibilidade. Ele devolve ao tribunal a possibilidade de conhecer de todas as parcelas da condenação, até mesmo dos honorários, eventualmente reduzi-los, em face dessa ampla devolutibilidade da remessa oficial. Não se esqueçam ainda que duas conexões aqui para a gente fechar, que segundo o artigo 942, que é aquele artigo que fala da TAC, né? A técnica de ampliação do colegiado, sabe quando o resultado da apelação fica 2-1 e você tem que chamar mais 2 julgadores? Não se esqueçam que a técnica de ampliação do colegiado não se aplica à remessa necessária, né? Então, se a remessa necessária for decidida por 2-1, não tem necessidade de chamar outros julgadores. Lembrar ainda que a remessa necessária ela é capaz de desencadear um incidente de assunção de competência, né? Veja, lembrar que o 947 permite o incidente de assunção de competência em sede de remessa necessária. Então, se ao julgar uma remessa, ou se ao analisar, se deparar com uma remessa necessária, entender-se que ela envolve relevante questão de direito, com grande repercussão social, sem repetição em múltiplos processos, da remessa necessária pode surgir um incidente de assunção de competência. Muito bem. Com o que? A gente fecha aqui o estudo da remessa, só trazendo uma questão específica aqui de procuradoria, uma questão da VUNESP, para a gente colocar aqui à prova alguns dos detalhes que a gente abordou. Vem comigo. Veja, determinadas sentenças proferidas contra o poder público estão sujeitas ao duplo grau. Não produzem defeito, senão depois de confirmadas pelo tribunal. Bom, me ajudem a encontrar o que é correto quanto à remessa necessária. Letra A. Quando a sentença estiver fundada em entendimento coincidente, com orientação vinculante firmada no âmbito administrativo do próprio ente público, consolidada em manifestação, parecer ou súmula administrativa. Então, ficou faltando pegar aqui o sentido, né? Lê de novo comigo, ó. Conforme os contornos conferidos pelo ordenamento brasileiro, é verdadeiro afirmar que não haverá remessa necessária, correto, não haverá remessa necessária nesse caso, né? Que é justamente aquela hipótese do 496, parágrafo 4º, inciso 4. Segue. É verdadeiro afirmar que não haverá remessa necessária quando o valor da condenação for inferior a 600 salários para os estados, o Distrito Federal e as respectivas sociedade de economia mista? Não, né? Então, nesse caso, quando o valor da condenação for inferior a 500 salários, não é isso? Não haverá reexame necessário quando a sentença estiver... Então, se for inferior a 600, tem reexame necessário, né, na letra B, né? Não tem se for inferior a 500. Não haverá reexame necessário quando a sentença estiver fundada em súmula do Supremo Tribunal Federal, desde que vinculante, mesmo que não seja vinculante. Não haverá reexame necessário quando o polo passivo for constituído por municípios e respectivas autarquias e fundações, independentemente do valor. Haverá reexame necessário com municípios, autarquias e fundações, claro, se o valor da condenação não for, né, em valor inferior a 100 salários. E letra E, não haverá reexame necessário quando a sentença estiver fundada em súmula do próprio tribunal. Não haverá reexame necessário se a sentença estiver fundada em súmula do STF ou do STJ. Então aqui haverá reexame necessário, mesmo que a sentença esteja fundada numa súmula do próprio tribunal. Agora sim, finda a questão da sentença e da remessa necessária,
e a gente inicia nesse bloco uma análise da coisa julgada. Vamos nessa? Pontos importantíssimos aqui envolvendo os artigos 502 a 508 sobre a coisa julgada, né? A coisa julgada enquanto uma autoridade. Alguns falam em qualidade de que se revestem algumas decisões judiciais, tornando-as imutáveis, tornando-as indiscutíveis. A ideia da coisa julgada, que, claro, guarda uma relação direta com o próprio princípio da segurança jurídica, tem inclusive previsão constitucional no artigo 5º, inciso 36. E o CPC então desce aos detalhes desse instituto para falar um pouco mais sobre as características, os contornos, os limites da coisa julgada, e a gente começa com aquela clássica divisão da coisa julgada formal e da coisa julgada material. A coisa julgada formal, também conhecida como trânsito em julgado, pessoal, que é uma estabilidade endoprocessual de algumas decisões. Veja só, quando a gente fala em coisa julgada formal, né, essa estabilidade endoprocessual, olhando para dentro do processo, é que a gente percebe que a coisa julgada formal ela ocorre quando uma decisão judicial preclui. Seja pela não interposição de recurso, seja pela ausência de recurso, gerando aquela tal imutabilidade e aquela tal indiscutibilidade da decisão, atenção, no âmbito do processo, né? Dentro daquele processo em que a coisa julgada foi produzida. Então a coisa julgada formal, por isso que ela é essa estabilidade endoprocessual, porque ela gera uma imutabilidade da decisão dentro do processo. Tanto decisões que resolvem o mérito, quanto decisões que extinguem o processo sem resolução de mérito, fazem coisa julgada formal. Então, mesmo uma decisão que homologa um pedido de desistência, por exemplo, faz coisa julgada formal, porque ela transita em julgado e naquele processo impede a rediscussão do tema. Agora, existe uma coisa julgada que gera uma estabilidade para fora do processo, que é a coisa julgada material, que é a lei entre as partes, né? Que é uma estabilidade exoprocessual. Por quê? Porque se eu estou diante de uma decisão de mérito, uma decisão de mérito de cognição exauriente, quando ela preclui, olha só, além da coisa julgada formal, ela faz coisa julgada material, que é essa imutabilidade que se projeta para fora do processo em que a coisa julgada foi produzida, fazendo com que aquela questão se torne indiscutível em qualquer outra demanda. Então, essa é a clássica diferença aqui da coisa julgada formal e a coisa julgada material. A estabilidade endoprocessual e exoprocessual, também chamada de panprocessual. Dito isso, a gente também tem aqui um estudo a ser feito sobre os efeitos da coisa julgada, para destacar que existe um efeito negativo e um efeito positivo da coisa julgada. O que é o efeito negativo da coisa julgada? Quando a gente fala que, imagina uma decisão de mérito que já há coisa julgada formal e material. Nesse caso, quando a gente fala que essa coisa julgada tem um efeito negativo, é porque a coisa julgada impede que aquela mesma questão seja discutida, seja decidida novamente. E se houver o desrespeito ao efeito negativo da coisa julgada, né, que é quando há uma decisão acerca daquela mesma questão, isso gera inclusive a possibilidade até mesmo de ajuizamento de ação rescisória, né? Quando o 966 diz que uma decisão pode ser rescindida quando ela ofende a coisa julgada, ou seja, desrespeita o efeito negativo, que é aquele que impede que a mesma questão seja discutida e decidida novamente. Só uma observação. Esse efeito negativo, ele impede uma nova decisão acerca do tema, independentemente se essa outra decisão confirma ou não a decisão anterior. O efeito negativo, ele traz uma vedação ao novo julgamento acerca daquela questão,
mesmo independentemente se a nova decisão vai confirmar ou não a anterior. Sobre o tema, a propósito, veja, destaca o STJ. A respeito da afronta à coisa julgada como um requisito para a rescisória, o que se proíbe é o novo julgamento, independentemente ou não de o juiz confirmar o anterior. Ele, o segundo juiz, simplesmente está impedido de conhecer a matéria em razão do chamado efeito negativo da coisa julgada material. Tá vendo? Muito bem. Agora, além do efeito negativo, a gente também tem o efeito positivo da coisa julgada. O que é o efeito positivo? É a vinculação do juiz àquilo que foi decidido numa causa anterior em que a coisa julgada foi produzida. Se produz a coisa julgada no processo A, os juízes posteriores, eles são vinculados àquilo que ficou decidido na causa. Não só os juízos posteriores, mas o próprio juízo é vinculado àquilo que ficou decidido na causa. Um exemplo clássico, a vinculação do juiz da causa, lá na fase de liquidação de sentença, àquilo que ficou decidido na fase de conhecimento. Tanto que, é por isso que o artigo 509, parágrafo 4º do CPC, diz que na liquidação de sentença é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou. Isso como fruto desse efeito positivo da coisa julgada, né? Que vincula o juiz ao que ficou decidido naquela causa. Ele tem que seguir o que ficou decidido. Ou, por exemplo, numa ação de cobrança, o juiz ele tem que respeitar uma decisão anterior proferida num outro processo que eventualmente tenha decretado a nulidade de um contrato. Isso é o efeito positivo da coisa julgada. Então, cuidado com essa bifurcação aqui quanto aos efeitos. Veja esse tema aqui em algumas provas anteriores. Certo ou errado? O efeito positivo da coisa julgada determina que a questão indiscutível, uma vez retornando como fundamento de uma pretensão, tenha de ser observada, não podendo ser resolvida de modo distinto. Certo? É uma outra forma de falar a mesma coisa. Ou ainda, o efeito jurídico da coisa julgada é, no sentido negativo, o impedimento de rediscussão da questão decidida. E no sentido positivo, uma vinculação geral ao dispositivo daquela decisão irrecorrível. Correto. Muito bem. Dito isso, o próximo tema é ainda mais importante. Talvez o mais importante dentro de coisa julgada. Os chamados limites da coisa julgada. A coisa julgada tem limites objetivos, subjetivos e temporais. Então vamos falar um pouco sobre cada um deles. Quando a gente fala em limites objetivos da coisa julgada, a gente está se perguntando o que numa decisão? Quando eu olho para uma decisão, o que nessa decisão faz coisa julgada? O que se torna indiscutível? Quando a gente fala em limites subjetivos, a gente está se perguntando quem é atingido pela coisa julgada. E quando a gente fala em limites temporais, a gente está se perguntando até quando uma decisão é afetada pela coisa julgada, revestida pela autoridade da coisa julgada, ela se torna indiscutível. Então vamos por partes. Começando, letra A, pelos limites objetivos da coisa julgada. Bom, então, repito, quando a gente fala em limites objetivos, a gente está se perguntando, né? Se eu olho para uma sentença, por exemplo, que tem relatório, fundamentação e dispositivo, o que faz coisa julgada aqui dentro? O que se torna indiscutível quando já não há mais possibilidade de recursos? Os artigos 503 e 504 são essenciais para essa discussão. Veja, o 503 ele começa assim: a decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Então, o que a coisa julgada vai atingir? A questão principal. Questão principal, pessoal, é o pedido do autor com a sua respectiva causa de pedir.
e que é decidido onde? Na parte dispositiva da sentença. Por isso, costuma-se dizer, certamente você já deve ter ouvido essa frase, que apenas o dispositivo da sentença faz coisa julgada. Por quê? Porque é no dispositivo que o juiz decide a questão principal que foi a ele submetida. Tá certo? A propósito disso, só uma complementação de um julgado recente aqui, de um informativo de jurisprudência do STJ, nesse contexto, que ele fala assim: um pedido complementar de indenização por danos materiais, formulado em ação diversa daquela referente à indenização já obtida, até porque é um pedido complementar, sendo as partes e a causa de pedir as mesmas, não está acobertado pela coisa julgada, caso inclua danos não contemplados na primeira ação, ainda que decorrentes dos mesmos fatos. Por quê? Porque a coisa julgada ela tem limites objetivos. E quais são os limites objetivos da primeira ação? Aquela questão principal que foi expressamente decidida. Então, aquela indenização há. Se eu tenho um pedido complementar, então isso extrapola o limite objetivo da coisa julgada e, naturalmente, poderá ser analisado. Agora vem o ponto mais importante. Quanto aos limites objetivos da coisa julgada, o que faz coisa julgada? A questão principal. Mas o parágrafo 1º vem para trazer uma importante informação de que o disposto no caput também se aplica à questão prejudicial, não só a principal, mas também a coisa julgada atingindo questão prejudicial que tenha sido decidida de forma expressa e incidente no processo. O que é uma questão prejudicial, pessoal? Questão prejudicial é aquela questão prévia à análise do mérito, né? Aquela que o juiz tem que decidir antes de julgar o pedido principal e cujo resultado vai influenciar o julgamento do pedido principal. Por exemplo, numa ação de cobrança baseada num contrato, se o réu alega a nulidade do contrato, isso é uma questão prejudicial. E o código aqui está dizendo que a coisa julgada ela poderá atingir as questões prejudiciais. Essas que, como a gente está entendendo, condicionam o conteúdo do julgamento de outra questão, aqui no caso de uma questão principal. Mas quando, vejam que há um se, quando que nós teremos a prejudicial sendo atingida pela coisa julgada? Existem requisitos. Primeiro, se dessa resolução depender o julgamento do mérito. Pensa comigo naquele exemplo que eu te dei. Você concorda que o julgamento do mérito, lá daquela ação de cobrança, depende do julgamento daquela prejudicial de nulidade do contrato? Então, eu já preenchi o primeiro requisito para que, eventualmente, aquela questão prejudicial esteja acobertada pela coisa julgada. Segundo requisito, se a seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. Então, se o réu é revel e a questão prejudicial veio ao processo por exemplo, trazida por um terceiro ou de ofício pelo próprio juízo, não tendo havido contraditório prévio e efetivo sobre a questão prejudicial, a coisa julgada não vai atingi-la. E por fim, se o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Esse é um ponto interessante. Por quê? Aqui você tem que fazer o seguinte trabalho. Olhe para essa prejudicial, tire essa prejudicial hipoteticamente daquele processo e a transforme numa questão principal de uma outra demanda. Naquele meu exemplo, a prejudicial não era a nulidade do contrato? Tira hipoteticamente essa nulidade do contrato da discussão e transforme ela numa questão principal. Entre com uma ação de declaração de nulidade do contrato. Veja, nesse caso, o juízo da causa, ele teria competência para decidir aquela ação principal? Teria, seria juízos cíveis. Então, com isso eu preencho todos os requisitos aqui dos incisos do parágrafo 1º. Aí você pode me perguntar, ô Gustavo, mas pode existir alguma situação em que o juiz da causa tem competência para julgar a questão prejudicial,
Mas que se eu transformá-la numa questão principal, a competência não é dele? Tem. Olha esse excelente exemplo que a jurisprudência do STJ nos traz. Imagine comigo aqui a seguinte situação. Uma determinada pessoa, uma mulher, propôs uma ação contra o INSS, pleiteando pensão por morte do alegado companheiro. Essa ação está na Justiça Federal. E o INSS alega que não havia relação de união estável. Isso é uma questão prejudicial. Veja, o juiz federal tem competência para decidir essa questão como questão prejudicial? Tem, porque a competência dele é definida em face do pedido principal, então ele tem que analisar. Mas qual que é a diferença desse caso para os exemplos anteriores? É que o juiz federal ele vai decidir essa questão sobre a existência ou não de união estável, mas nesse caso, essa questão prejudicial não é acobertada pela coisa julgada. Por quê? Porque o juízo federal não tem competência em razão da matéria para decidir essa questão como questão principal. Então aqui o juízo federal vai decidir a questão, mas sem força de coisa julgada. É o que o STJ nos traz aqui no informativo 517. Quer ver? Olha só. Compete à Justiça Federal processar e julgar uma demanda proposta contra o INSS com o objetivo de ver reconhecido exclusivamente o direito da autora de receber pensão por morte de um alegado companheiro. Aqui, ó, mesmo que seja necessário enfrentar uma questão prejudicial referente à existência ou não da união estável. Assim, se a pretensão da inicial não diz respeito ao reconhecimento da união estável, mas apenas à concessão do benefício previdenciário, a competência é da Justiça Federal. E mesmo que o juízo federal tenha que enfrentar o tema da união estável, ele não estará usurpando competência da Justiça Estadual. Por quê? Porque esse ponto somente será apreciado como uma questão prejudicial e aí não estará acobertada pela coisa julgada. Então, nesse exemplo, você tem aqui a questão prejudicial sendo decidida pelo juízo federal, mas sem fazer coisa julgada. Tem outros requisitos para que a apreciação da prejudicial esteja acobertada pela coisa julgada? Tem. Eles estão no parágrafo 2º. A gente vê isso depois do intervalo. Até já. Muito bem. Conforme combinado, feche comigo quais são esses requisitos para que a coisa julgada atinja a decisão acerca das questões prejudiciais. Depois de passar pelo parágrafo 1º, que já nos trouxe importantes requisitos, nos incisos 1 a 3, o parágrafo 2º, que a gente deve dividir em duas partes, ele complementa esse raciocínio. Iniciando aqui, lembrando que a hipótese desse parágrafo 1º, que trata da coisa julgada sobre questão prejudicial, ela não se aplica se no processo houver restrições probatórias. Aqui é quando há essa chamada objeção de cognição insuficiente, porque naquela demanda existe algum tipo de restrição probatória que faz, então, com que não se permita que a decisão acerca da prejudicial esteja cobertada pela coisa julgada. Por exemplo, naqueles casos de procedimentos sumários documentais, como é o caso do mandado de segurança, do habeas data, da reclamação. Então, nesse tipo de demanda, a gente não terá a apreciação da questão prejudicial sendo acobertada pela coisa julgada, justamente por não estarmos diante aqui do preenchimento desse requisito. E ainda, a hipótese do parágrafo 1º também não se aplica a situações em que haja limitações à cognição. Limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da nossa questão prejudicial. Algumas demandas, elas têm uma série de limitações cognitivas. Por exemplo, as ações dos juizados especiais, procedimentos especiais como o caso dos inventários, o procedimento da desapropriação, não é isso? Em face de uma limitação quanto à validade do decreto, o decreto expropriatório, que está ali na sentença de desapropriação. Nesse tipo de demanda, não haverá, portanto, a coisa julgada acerca daquele ponto da decisão que decidiu a questão prejudicial. Então, são esses os requisitos para que, segundo o Código vigente,
a decisão sobre a questão prejudicial seja atingida pela coisa julgada, os limites objetivos da coisa julgada atingindo a decisão sobre questão prejudicial. E um ponto importante, vale sempre destacar, é que a apreciação da questão prejudicial, ela mesmo que não esteja lá no dispositivo da sentença, porque é lá no dispositivo que as questões principais são decididas, haverá do mesmo jeito coisa julgada sobre a questão prejudicial, preenchidos os requisitos sobre os quais acabamos de falar, ainda que a apreciação da questão prejudicial esteja na fundamentação da sentença, os limites objetivos da coisa julgada irão atingi-la. Veja, nesse sentido, o enunciado aqui 438 do FPPC, que lembra ser desnecessário que a resolução expressa da questão prejudicial esteja no dispositivo da decisão para ter aptidão de fazer coisa julgada. É por isso que então a gente acaba quebrando aquele mito, né, de que só o dispositivo da sentença faz coisa julgada. Então mesmo aquilo que consta da fundamentação, desde que se trate de uma análise de uma questão prejudicial e preenchidos todos os requisitos sobre os quais falamos, a coisa julgada terá os seus limites objetivos alcançando a fundamentação da sentença. Existe, cuidado, uma norma que muitas vezes é esquecida sobre esse tema lá nas disposições finais e transitórias do CPC, que é o artigo 1054, que vai lembrar que tudo isso que acabamos de estudar somente se aplica a processos iniciados a partir de 18 de março de 2016, que foi quando o Código entrou em vigor. Para os casos que se iniciaram na vigência do Código passado, aplica-se o Código passado, que não reconhecia que o limite objetivo da coisa julgada pudesse atingir as questões prejudiciais decididas de forma incidente, decididas na fundamentação da sentença. O Código passado impunha à parte que apresentasse a chamada ação declaratória incidental para que então, a partir disso, sendo a questão prejudicial deslocada para o dispositivo da sentença e decidida no dispositivo da sentença, ela então fizesse coisa julgada. Então toda essa sistemática de coisa julgada, de limites objetivos da coisa julgada, atingindo a questão prejudicial decidida na fundamentação da sentença, só para processos iniciados a partir de 18 de março de 2016. E para a gente fechar, quanto aos limites objetivos da coisa julgada, você sempre vai então concluir o seu raciocínio passando pelo artigo 504, que lembra que não vão fazer coisa julgada os motivos, ainda que importantes, para determinar o alcance do dispositivo da sentença e a verdade dos fatos. Porque, pessoal, os motivos que levam o juiz a decidir e a verdade dos fatos, estabelecida como um fundamento para a decisão, tudo isso aqui se encontra na fundamentação da decisão. E como a gente sabe, a fundamentação não faz coisa julgada. Então, os artigos 503 e 504, eles se complementam. Por quê? Porque o 503 começou nos dizendo que, como regra, só o que está no dispositivo da sentença faz coisa julgada, à exceção da questão envolvendo as prejudiciais, e o 504 reforça essa ideia. Motivos, verdade dos fatos, tudo aquilo que consta da fundamentação da decisão não fará coisa julgada. Os limites objetivos não alcançam esses pontos trazidos no 504. Nesse sentido, veja, o 504, lembra a doutrina, apenas complementa o que, em termos lógicos, encontramos no caput do 503, segundo o qual é o dispositivo da decisão que faz coisa julgada. Se realmente a coisa julgada material torna imutável a decisão que julga o mérito nos limites da questão principal, evidentemente, não se poderia esperar outra coisa. A fundamentação da sentença está, por óbvio, fora da sistemática da coisa julgada. Com o que a gente conclui esse raciocínio acerca da coisa julgada e seus limites objetivos. E quanto aos limites subjetivos da coisa julgada, o que é fundamental que a gente lembre? Primeiro, que o artigo 506, ele introduz aqui a discussão sobre o tema, quando ele vai lembrar que
A sentença faz coisa julgada às partes, entre as quais é dada, não prejudicando terceiros. Bom, a gente começa por uma linha quase lógica de raciocínio, segundo a qual a coisa julgada só vai atingir as partes que compuseram aquela relação jurídica, não podendo atingir terceiros. Essa é a chamada coisa julgada inter partes, que é uma regra dentro do processo. Agora, cuidado, porque há algumas situações em que se reconhece a possibilidade da coisa julgada atingir terceiros. Quando se fala, por exemplo, na coisa julgada ultra partes. A coisa julgada ultra partes decorre justamente de uma situação em que se reconhece a total possibilidade de que a coisa julgada atinja, inclusive para prejudicar terceiros. Vejam aqui, por exemplo, no caso de substituição processual. Imagine aqui que o Ministério Público está agindo como substituto processual numa ação em face do réu e o substituído seja um menor. Então, um caso aqui de substituição processual, o MP como substituto, o menor como substituído. Veja, é claro que a sentença proferida neste processo e a coisa julgada a ser formada neste processo também vai atingir o substituído, o menor. Então é um caso de coisa julgada ultra partes. Quer outro exemplo? Imagine em casos de sucessão processual. A está litigando contra B e aqui nesse caso imagine que A tem uma vitória nessa demanda contra B e já na fase de cumprimento de sentença, imagine que A falece. A falece e ocorre a sucessão processual pelo espólio. O espólio do falecido sucede. Ele então toma o lugar do falecido. Ora, não há como negar que a coisa julgada proferida neste processo vai atingir terceiros, né? Em última análise aqui, os herdeiros desse falecido serão beneficiados pela coisa julgada. Ah, mas se fosse o réu que morresse também, né? Os sucessores desse falecido, eles assumiriam as obrigações decorrentes dessa decisão revestida da autoridade de coisa julgada. Claro, com aquele limite, né, do quinhão recebido em virtude da herança. Mas um melhor exemplo, talvez, de coisa julgada ultra partes, a gente encontra lá no capítulo dos procedimentos especiais, mais especificamente na ação de dissolução parcial de sociedade. Olha esse excelente exemplo que o artigo 601 nos traz. O 601, ele fala que os sócios e a sociedade serão citados nessa demanda. Então, um litisconsórcio entre sócios e sociedade. Mas o parágrafo único diz que a sociedade ela não será citada se todos os seus sócios o forem. Então, vejam que ela não será parte nesse caso, mas ficará sujeita aos efeitos da decisão e à coisa julgada. Então, é a coisa julgada atingindo um terceiro. Quem é o terceiro nesse caso? A sociedade, que mesmo não sendo parte, porque ela não foi citada, ela será, sim, sujeita à coisa julgada. E nesse contexto, a propósito, aqui num julgado de informativo de jurisprudência, o informativo 635, o STJ, ele então destacou que em ação de cobrança é desnecessária a citação da sociedade se todos que participam do quadro social integram a lide, se todos que participam do quadro social integram a lide. Então, o raciocínio da ação de dissolução parcial de sociedade pode ser transposto para uma ação de cobrança, em que se eu cito todos os sócios, não será necessária a citação da própria sociedade, muito embora a gente possa também fazer aqui uma linha de raciocínio em relação à coisa julgada. Então, me parece muito claro que a coisa julgada, ela como regra, segundo o artigo 506, ela atinge as partes do processo, muito embora essa ideia geral de coisa julgada inter partes possa sofrer uma extensão para as reflexões da chamada coisa julgada ultra partes. E, por fim, a coisa julgada erga omnes, né? A mais conhecida aqui, talvez, aquela coisa julgada que atinge
a todos, como no caso das ações de controle de constitucionalidade, ADI, ADC, ADPF. Então, em resumo, inclusive deixei aí no seu material uma passagem doutrinária que fala rapidamente sobre cada uma das espécies aqui de coisa julgada no que toca a limites subjetivos. Veja, é que a regra é a coisa julgada inter partes, pois se limita àqueles que participam do processo. Por sua vez, a coisa julgada ultra partes é aquela que atinge, além das partes, terceiros. Terceiros em alguns casos. Por exemplo, no caso de substituição processual, aquele exemplo do MP, que era o substituto processual, e o menor, que era o substituído, que mesmo não participando da lide, receberá os seus efeitos. E por fim, a coisa julgada erga omnes, que lança seus efeitos a todos, independentemente de terem sido parte, o que se dá no processo objetivo de controle de constitucionalidade. Fechado? Então, limites objetivos e limites subjetivos da coisa julgada. E antes mesmo de passarmos para os limites temporais, cuidado com um julgado recente do STJ envolvendo limites objetivos e subjetivos, onde ele destacou que a discussão acerca do alcance dos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, ela deve se dar nas instâncias ordinárias. Ela não pode ser revista em sede de recurso especial, tendo em vista que vai demandar uma análise do reexame de provas, o que então vai esbarrar na súmula 7, a famosa súmula 7 do STJ. Veja comigo, informativo 781, os limites subjetivos e objetivos da coisa julgada não podem ser analisados em respe. Por quê? Porque infringirá a súmula 7, que é a que impede o reexame de prova em sede de recurso especial. E para fecharmos, limites objetivos, limites subjetivos da coisa julgada e agora os chamados limites temporais. Pessoal, discutir os limites temporais da coisa julgada é discutir até quando a coisa julgada ela impede a rediscussão daquilo que já foi decidido. A gente começa a discussão sobre esse tema partindo aqui do artigo 505, que vai nos lembrar que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, mas ele traz aqui um salvo. Ele traz aqui um salvo em que ele vai discutir algumas situações em que a coisa julgada a partir de certo momento, ela então não vai gerar mais os seus efeitos. Veja, a primeira hipótese é, em se tratando de relação jurídica de trato continuado, quando sobrevier uma modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença. Aqui, pessoal, nas chamadas por alguns de sentenças determinativas, como é o caso de decisões que versem sobre alimentos, sobre aluguéis, obrigações tributárias, já que nesses casos a decisão ela é indiscutível até o momento em que, eventualmente, sobrevenha alguma modificação, uma alteração no estado de fato, uma alteração no estado de direito. Alguns dizem que, nesses casos, essas decisões, as chamadas determinativas, elas têm uma cláusula rebus sic stantibus, né? Estando assim as coisas. Elas valem e a coisa julgada prevalece enquanto não sobrevier uma eventual modificação no estado de fato ou de direito. Dito de outra forma, veja, o STF destaca que a força vinculativa da sentença sobre as chamadas relações jurídicas de trato continuado atua rebus sic stantibus. Sua eficácia permanece enquanto se mantiverem inalterados os pressupostos fáticos e jurídicos adotados para o juízo de certeza estabelecido pela sentença. E nesses casos, pessoal, pode então, portanto, percebam, haver uma revisão, não é isso? Haver um reexame do que foi estatuído na sentença. E esse reexame, ele pode se dar pelo ajuizamento de uma ação de revisão, uma revisional de alimentos, por exemplo, uma revisional de aluguéis, ou mesmo automaticamente, e muito cuidado com o que eu vou dizer a partir de agora. Essa revisão pode se dar até mesmo automaticamente,
Quando, por exemplo, uma decisão transitada em julgado indefere um determinado direito e, posteriormente, uma lei nova assegura esse direito. Ou mesmo o contrário. Quando uma decisão transitada em julgado assegura um direito a certo sujeito e uma nova norma depois reconhece que aquele direito não é devido. Como num caso recente e importantíssimo decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em que ele reconheceu que certas empresas tinham uma decisão transitada em julgado em seu favor, decisão essa que as isentava do pagamento da CSLL, e diante dessa decisão, que resolveu uma relação jurídica de trato continuado, posteriormente o STF reconheceu a inconstitucionalidade ou a constitucionalidade daquela cobrança numa ação direta de inconstitucionalidade. E ele entendeu que essa nova decisão do Supremo, que disse que a cobrança era constitucional, essa nova decisão é justamente essa modificação de direito a que se refere o Código. E essa nova decisão, então, segundo o Supremo, interrompe os efeitos daquelas decisões transitadas em julgado, proferidas em processos anteriores. E essa interrupção é automática. Então, os limites temporais da coisa julgada cessando em virtude dessa nova norma, dessa decisão do Supremo em sede de controle de constitucionalidade. Veja, ele decidiu que as decisões do Supremo em controle incidental de constitucionalidade anteriores à instituição do regime de repercussão geral, essas não vão impactar automaticamente a coisa julgada em relações jurídicas tributárias de trato sucessivo. Mas aqui uma decisão em controle incidental antes do regime de repercussão geral. Agora, as decisões do Supremo em ação direta ou em sede de repercussão geral, essas interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões transitadas em julgado em relações tributárias de trato sucessivo. Aí aqui, claro, com respeito à irretroatividade, anterioridade anual, etc. Fato é, percebam, né, que aqui o Supremo entendeu que é como se aquela nova decisão, a decisão em ADI ou a decisão em regime de repercussão geral, ela criasse um novo tributo. Até porque, né, ela determinou ali o respeito à irretroatividade. Então, percebam que os limites temporais da coisa julgada se fazem presentes aqui nesse raciocínio. Você tinha decisões transitadas em julgado em favor de certas empresas, decisões essas que isentavam as empresas do pagamento da CSLL. Mas se o Supremo, posteriormente, em sede de controle concentrado ou em sede de RE, em regime de repercussão geral, disse que o tributo era devido, essa decisão interrompe automaticamente os efeitos da coisa julgada anteriormente formada. Tá claro? Então, por isso que o 505 disse: nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, salvo em se tratando de relação jurídica de trato continuado, se sobrevier uma modificação na situação de fato ou de direito, como nesse caso, as decisões do Supremo em sede de ação direta ou em regime de repercussão geral constituem essa alteração numa questão de direito que faz com que, então, a coisa julgada alcance o seu chamado limite temporal, interrompendo-se automaticamente os efeitos das decisões anteriores. Tá bom? Olha como é rico esse inciso 1 do artigo 505. Porque o 505 ainda diz mais sobre efeitos temporais da coisa julgada, ou limites temporais da coisa julgada, quando ele encerra a discussão, né, dizendo que nenhum juiz decidirá novamente o que já foi decidido, salvo nos demais casos prescritos em lei. Aqui, o CPC permite a utilização de instrumentos de controle, né, ou de relativização da coisa julgada, a ação rescisória, por exemplo, né, também nesse contexto, esse contexto de limites temporais, né, ou seja, até quando a coisa julgada torna indiscutível, né, aquela questão, tendo em vista uma possibilidade de se flexibilizá-la. Claro que você está percebendo que de tudo que dissemos até agora nesse ponto, o mais importante é essa questão envolvendo, né, especialmente para as provas da advocacia pública, o tema dos limites temporais da coisa julgada em relações de trato continuado, em especial as relações tributárias de trato continuado.
Isso em face dessa importantíssima decisão do Supremo, que assim que foi proferida, já começou, né, a desencadear ali a atenção das bancas e já começou a ser cobrado esse tema. Como, por exemplo, aqui na prova de Procurador da Fazenda Nacional de 2023, quando foi cobrado o seguinte: a eficácia temporal da coisa julgada, formada em relações jurídicas tributárias de trato continuado. Ele vai tratar então exatamente dessa discussão. Letra A. Cessa mediante o ajuizamento de ação revisional, caso se verifique uma alteração nas circunstâncias, aqui houve um erro material, tá? Fático-jurídicas, analisadas pela decisão transitada em julgado. É um erro da própria banca, tá bom? Mas está errada, por quê? Porque, como a gente viu, né, segundo o Supremo, o que vai acontecer é que essas decisões proferidas em sede de ADI ou repercussão geral interrompem automaticamente, não sendo necessária a ação revisional. Letra B. Não pode ser diretamente atingida por alterações nas circunstâncias fático-jurídicas, ressalvado apenas o ajuizamento de rescisória. Não, a gente sabe que interrompem automaticamente, né? Essas decisões do Supremo interrompem automaticamente a eficácia temporal da coisa julgada. Deixa eu ver se a C está melhor. Somente pode ser cessada caso haja prolação de entendimento posterior em sede de controle concentrado de constitucionalidade. Bom, não é só em caso de controle concentrado, né? Também vimos que pode ser decorrente de uma decisão em recurso extraordinário em sede de repercussão geral. Então não é só em ação de controle concentrado. Deixa eu ver se a C está melhor. Cessa caso haja alteração nas circunstâncias fático-jurídicas analisadas pela decisão transitada em julgado. Sim, a mais simples das alternativas, mas é justamente isso, né? A eficácia temporal vai cessar em havendo essa alteração na situação de fato ou de direito que envolve a matéria. E segundo o Supremo, cessam os efeitos automaticamente. Deixa eu ver o erro da época. Perde automaticamente sua autoridade, caso identificada uma tese contrária subsequente do plenário do Supremo, não, de controle difuso não, né? Em sede de ação, em sede de controle concentrado, não é isso? Em sede de ação direta ou em sede de repercussão geral. Desde que o precedente seja anterior ao regime de... Não, pelo contrário, né? O precedente já tem que ser no regime de repercussão geral, posterior, portanto, ao regime de repercussão geral. Então, bem errada essa alternativa. Tá bom? Muito bem. Ótimo. E com isso, percebam, a gente então fecha o tema da coisa julgada, o item 9 do nosso conteúdo, e no próximo bloco a gente já volta falando sobre o tema dos precedentes, a questão dos casos repetitivos, a questão do incidente de resolução de demandas repetitivas, o IAC, o incidente de assunção de competência, os recursos repetitivos e a fazenda pública. Então, especialmente por ser a fazenda um litigante habitual, né, induvidosamente, é importante que a gente então faça esse percurso na discussão desses temas. Então, a gente volta num bloco novinho para começar a tratar do nosso item 10. Até já!